Tudo na paz do Senhor Jesus, gente. Que coisa boa, né? Abre a sua Bíblia comigo aí antes de você sentar, ou se você já sentou, abre também, tanto faz. Lá em Jeremias. Capítulo de número 18. Que bênção louvar o Senhor, né? Gostoso demais da conta. Jeremias capítulo de número 18, versículo de número 1 a 6. Quem achou, diz um amém bem forte. Amém. Coisa boa, hein? O pessoal tá rapidinho, né? Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos de fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Pode sentar glorificando a Deus aí. Que coisa boa, gente. Quero agradecer o Josiel, a Cris, agradecer os meninos aí da liderança da gente lá. Eu só estou desobedecendo uma coisa que me pediram para não vir com essa camisa, mas era mais ou menos a que estava bacana lá, né? Sabe o que é, né? Então, eu até coloquei umas para lavar, só que deu uma defumada nelas. Eu vou contar uma experiência para vocês. Estava vendo a fumaça aqui, eu lembrei. Fui inventar de fazer um churrasco lá em casa, e a gente mora num lugar fechado, né? Não dá muito certo. Escolhi um lugarzinho mais ou menos perto da área que sai a fumaça. E aí, eu falei assim: vou chamar ninguém, né, Tereza? Para eu fazer um teste. Botei fogo naquele negócio. Sabe aquele versículo de Isaías que diz assim, que a casa se encheu de fumaça? Qualquer canto da casa, os olhos ardiam de chorar. E defumou tudo, mas defumou tudo. Então, assim, o que não estava defumado, deu para vir, né? Mas eu quero agradecer aí a nossa liderança da sede lá, pelo convite. Para mim é um privilégio dos grandes. E pedindo para o Papai do Céu uma palavra para essa noite, para a gente meditar nessas 1h50 que nós vamos ficar falando aqui. Deus me deu uma palavra aqui em Jeremias, capítulo de número 18. Esse texto que é conhecido pra caramba da gente, né? Um texto muito pregado. Mas eu sempre peço a Deus que fale comigo. Está dando um cadinhozinho de eco só aqui no... Eu não sei como é que funciona esse negócio, eu não entendo nada, né? Mas está dando só um bocadinho de eco lá dentro do ouvido da gente. Aí. E agora ficou bacana, Eu botar mais perto? Rapaz, eu tenho uma dificuldade com falar mais perto. Eu sou um assembleiano, mas eu tenho uma dificuldade daqueles... Aleluia! Oh, glória! Cumprimento os irmãos na sacrossanta paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou mais ou menos, né? Então, eu peço sempre a Deus que fale comigo de uma maneira... Primeiro que fale comigo de uma maneira muito simples e que eu entenda. E ontem eu pedindo a Deus essa semana, desde quando eu fiquei sabendo que eu ia pregar, glória a Deus, eu fiquei sabendo há um bom tempo atrás, porque tem vezes que a gente fica sabendo... quase que não dá tempo de orar, né? Mas, pedindo ao Papai do Céu, ontem ele falou comigo de uma coisa que eu tenho vivido. Porque eu inventei, gente, de fazer lá em casa, para dar uma desestressada na mente, sabe? Um hobby. Eu vou escolher um hobby para eu fazer. Só que a gente não tem dinheiro para comprar um tênis, fazer algum esporte, assim, mas... Não tem... Às vezes não tem condição nem física, nem fisiológica. Eu falei assim, vou fazer uma coisa mais light. E eu comecei a fazer esculturazinha de argila.
sabe? Biscuit, aí eu parti pro biscuit também, gostei pra caramba do negócio. E esses dias tudo eu estou fazendo, né? Inventando moda. Moldando, lapidando. E aí, ontem à noite, eu fiquei trabalhando num objeto, numa esculturazinha de biscuit. Fiz algumas de argila, algumas de biscuit. Estou matutando em cima daquilo, viajando na maionese, pensando em nada. Você me perguntar lá quando eu estiver mexendo, você está pensando em quê? Nada. Só estou fazendo aqui. E vou matutando ali, olhando o modelo e fazendo, olhando o modelo e fazendo. Quando eu terminei de fazer, eu fui orar, fui falar com o Papai do Céu. E aí, Cris, me veio eu comecei a orar assim, Senhor, muito obrigado, né? Porque o Senhor tem trabalhado a minha vida, o Senhor tem esculpido a minha vida. Aí eu fui falando mais ou menos colocando nesse contexto. Quando eu comecei a orar, eu falei assim, gente, que negócio bacana. E aí eu fui sentindo que Deus estava falando comigo, e aí eu falei, não, essa é a palavra que eu tenho que compartilhar. E escolher um texto, na hora de escolher, na hora de trazer um texto, nada melhor do que este texto de Jeremias, que diz sobre o vaso e o oleiro. Uma pessoa, um profissional que trabalha, que lapida, que esculpe um material, que nesse caso aqui é a argila, é o barro. E aí eu gostaria de compartilhar com você aquilo que Deus falou comigo, ainda ontem, que eu notei aqui mais ou menos, dado que a minha pouca experiência em esculpir alguma coisa na argila, né? Primeiro que Jeremias é um camarada bacana, né? Jeremias padeceu, que é uma beleza. Ele profetizou mais ou menos na época dos últimos reis, dos 5 últimos reis, antes de Babilônia vir em Judá e levar o povo cativo totalmente, destruir a cidade. Jeremias profetiza nesses últimos instantes que o povo de Israel, que o povo de Judá mais especificamente está vivendo, antes de serem levados totalmente para a Babilônia e Jerusalém ser dizimada, destruída, posta a fogo, o templo totalmente destruído. Jeremias profetiza nesses anos aí de muita dor, de muito afastamento de Deus, sabe, André? Anos muito difíceis. Foi o momento em que Deus chama Jeremias para ser boca dele naquela geração, para ser boca dele diante daquele contexto. E ele vai dizer lá no iniciozinho, Jeremias, se levanta, se coloca à disposição. Jeremias, diante do contexto, tenta fugir. Senhor, eu não sei falar, sou uma criança, eu não tenho condição nenhuma. E aí acontece muitas vezes igual a gente, né? Deus chama a gente nessa geração, você fala assim, Senhor, para eu cantar lá na frente, o Josiel está me chamando, porque Deus não chama assim, às vezes, Ele não desce na terra, muitas das vezes, para te chamar assim, Moisés, né? Moisés, cante aqui na frente. Não, Ele vai usar o pastor, vai usar o líder, para te colocar para fazer alguma coisa. E a gente fala, começa a arrumar um monte de desculpa. Senhor, eu não sei falar, eu sou criança. Moisés, eu sou gago. Eu sou gago, eu não sou um homem de lábios pesados, eu não sei muito articular. E aí Deus vai dizer para Jeremias, falar assim, ó Jeremias, fique você sabendo que ainda antes de que eu te formasse do ventre da tua mãe, eu te escolhi. E as nações eu te dei para o profeta. Jeremias coloca o eu dele e Deus coloca o eu dele. Ah, eu não sei falar porque eu sou uma criança. Aí Deus vai dizer, ainda antes que você fosse formado, eu te escolhi. E as nações eu te dei para o profeta. Ele fala assim, eu estou te levantando e eu serei contigo. Assim que ele chama, no iniciozinho ali do livro de Jeremias. E isso dá uma coragem para que ele pudesse se levantar de fato e ser boca de Deus naquela geração. Foi difícil, foi pesado, porque foi um tempo em que os reis se afastaram muito, ele sofreu bastante, perseguição, quase que morreu algumas vezes, padeceu, e já quis desistir por causa da dificuldade, mas ele diz que, os ossos dele ardiam, ou seja, era mais difícil desistir do que permanecer. E aí ele escolhe permanecer e foi fiel ao seu chamado, fiel àquilo que que o Senhor entregou para ele. E dentre as muitas profecias nós temos essa.
essa aqui que Deus fala com Jeremias a respeito de uma olaria, manda ele lá, manda ele observar um trabalho de um oleiro que está trabalhando sobre as rodas. E é sobre isso que eu queria falar. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O Senhor nos compara dentre as muitas analogias que Ele faz, como bom pastor, igual foi o Josiel disse aqui, bom pastor, Ele é a porta, nós somos as ovelhas. Jesus fala, eu queria vos ajuntar como uma galinha junta os seus pintinhos. A Bíblia é cheia de analogias desse tipo, para ilustrar para a gente coisas a respeito do reino dos céus, e essa é uma delas que me chama muita atenção, em que nós somos comparados como um barro, como um vaso, e o Deus que nós servimos, Ele é o oleiro que trabalha e que molda as nossas vidas. E dentro desse processo de moldar, de trabalhar e de lapidar, existem algumas etapas, e eu vou passar aqui rapidinho, porque a mensagem que Deus me deu é muito simples. E o primeiro passo é a escolha do material, né? É a escolha do que eu vou trabalhar, da onde que eu vou tirar esse material para trabalhar. E aí nós temos aqui a escolha de um material simples, a escolha de um material às vezes imperceptível. Quantas vezes a gente está andando por Viçosa afora, eu não sei, às vezes é difícil a gente ver algum barranco aqui em Viçosa, né? Dada a topografia, a gente não vê muito barranco, a gente não vê muita ribanceira, então é difícil da gente ver barro, não é verdade? Principalmente quando chove, a gente só vê água, um pouquinho, levemente empoeirada. Mas é um material que está abundante por aí afora. Tá todo mundo, a gente passa para tudo quanto é lado, nem nota. Material simples, material insignificante, material que por muitas vezes não tem valor, e se tem é muito pouco. Fui comprar argila, menino. Cheguei e perguntei a uma menina para me indicar onde é que eu podia comprar argila. Ela falou assim, eu acho que é caro, hein? Porque tem argila verde, marrom e preta. Eu perguntei para comprar argila, ela falou argila daquele negócio de botar na cara, né? Na face. Eu não entendi assim muito não, e eu já fui precavido. Falei assim, meu Deus, aonde que eu vou achar argila? Ela falou, não, você tem que ir nessa loja de produtos naturais. Eu falei assim, nossa Deus, esse negócio vai ser caro. Eu já estou desistindo do hobby antes de começar. Eu falei assim, mas primeiro eu vou numa papelaria. Eu falei, moça, você tem argila? Ela tem, tá ali no cantinho. Peguei mas uma quantidade de argila, dá para rebocar uma casa. Eu falei assim, hein, quanto é que é? 1,60, moça. Eu falei assim, olha só que bacana, gente. 1,60 isso aqui? Um material barato, simples, abundante, às vezes imperceptível, mas é um material que Deus escolheu para comparar as nossas vidas. Falhos, pecadores. Traz para o sentido espiritual, daquele que está longe de Jesus. Às vezes é imperceptível no sentido espiritual da alma, às vezes está lá fora como dada como um valor nenhum, algo que está jogado, algo que a Bíblia vai dizer que lá em Efésios capítulo 2, mas nos vivificou estando nós ainda mortos em ofensas e pecados. Olha como que a Bíblia compara o nosso estado de alma antes de conhecer a Jesus, mortos, como nas nossas ofensas, nossos pecados, nos nossos delitos. Alguém que passa perto de um morto, a não ser que seja da família ali, mas não vai valorizar, porque já morreu, porque não tem ali, dali é só para pior, só para degradação, só para destruição, ninguém dá valor. Mas a Bíblia vai dizer que Deus do céu, Ele olha para a gente, não valorizado pelo mundo, com a vida espiritual morta, miserável, jogado às traças. Você quer ver um exemplo? Quando você passa perto de um mendigo, a gente que é crente ainda tem esse senso de amor de Deus pelas almas, mas qualquer um do mundo que passa perto de um mendigo não está nem aí para aquela alma, e aquela alma é mais uma alma. Às vezes se interessa pelo físico, mas pela alma, pelo espiritual, quem que já passou com alguém assim do mundo, alguém que não serve a Jesus, perto de alguém que está mendigo, jogado na rua, ou bêbado, ou caído, e a pessoa fala assim,
nossa, coitada dessa pessoa, a alma dela está sem Jesus. A vida espiritual dessa pessoa, ninguém fala da vida espiritual, vai falar ali, ó, está caído, né, rapaz? Olha só que vai falar do físico, mas da alma ninguém está nem aí. Pessoal fora, né? Mas Deus, sendo riquíssimo, sendo poderoso, sendo santo, podendo escolher qualquer dos materiais, podendo escolher ouro, podendo escolher prata, podendo escolher bronze, podendo escolher dos mais tops, escolhe, como diz o pastor Jeremias Pereira, só coisa de segunda, eu e você. Valor nenhum a gente tinha. Minha mãe que gosta de falar, ela assim, você não vale nada. Ela fala, eu valo o sangue de Jesus na cruz do Calvário, né? Valor nenhum, mas ele olha para mim e para você, Tereza, e fala assim, dou valor. E não é só de boca para fora, igual a gente fala, não, aí eu dou valor, hein? Dou valor não, ele fala assim, aí eu dou valor, dou meu sangue, dou minha vida, dou meu reino, dou meu céu, eu dou meu tudo. E o pastor Jeremias fala que Deus só pega coisa de segunda para fazer coisa de primeira qualidade. Deus escolhe o barro e ele extrai aquele barro. Interessante isso aí, né? Ele vai lá e ele arranca, porque o barro ele não escolhe, fala assim, eu te escolhi, hein? Beleza, te escolhi, mas ele não pode trabalhar se não extrair daquele contexto aquele barro. Contexto que muitas vezes eu fui pesquisar, eu falei assim, quem sabe, né? Me falaram que a argila era muito cara. Negócio de passar no corpo, argila preta, argila verde, argila azul, amarela, vermelha. Eu falei assim, esse negócio deve ser caro. Vou ver se eu acho uma forma de arrancar, né? E eu fui ver como é que tira a argila. Vai no brejo, falando aqui, né? Ô gente, pelo amor de Deus, eu sei que tem muita gente da universidade aqui, vocês me perdoam, porque também não dá pra gente ficar. Vai no leito de um rio, vai no brejo, arranca aquela braquiária ali, cavuca e vai baixando até chegar um material bem peguento. Você consegue modelar assim, faz uma bolinha que você dobra, não quebrou, é argila. Um lugar úmido, um lugar esquisito, um lugar fedido, um lugar de decomposição. É dali que Deus extrai. É dali que Deus tira a argila para fazer um trabalho, para moldar. Interessante que ele tira. Sabe o que isso significa? Eu aprendi, eu me matutando nisso, pensei assim, Deus tira. Deus me escolheu, te escolheu, mas ele então vai nos usar. Às vezes dentro daquele contexto, ele vai nos tirar dali. Ó povo de Israel, eu tenho um negócio com vocês, beleza? Beleza, Senhor, estamos aqui, mas vai precisar sair do Egito. Para eu trabalhar em vocês, para vocês chegarem até Canaã, primeiro, eu preciso extrair vocês do Egito. Eu preciso extrair vocês do Egito e o Egito de vocês. E aí ele extrai, leva para casa, ou para a olaria, e começa a trabalhar. E aí vem um processo primeiro de limpeza, né? Vem tirando um cisquinho mais grosso, igual eu fiz. Eu fui moldar a argila veio com as pedrinhas, eu fui tirando. Tira um cisco mais grosso, tira ali às vezes se ela tiver em pó, você peneira, deixa fininho. Porque isso tudo vai atrapalhar, tanto a estética quanto no processo mais à frente. E aí você tira aquilo e começa a trabalhar, e primeiro, depois de você ter tirado, você vai começar a sovar a massa. Sovar, às vezes você vai umedecer, porque está muito seco. Às vezes você vai ter que deixar secar um pouquinho, porque está muito úmido, né? E aí começa a sovar, para ajustar as argilas, as partículas, e ficar mais maleável. Aí começa a sovar. Mais ou menos o que acontece com a gente, né? Deus tirou a gente de lá, escolheu. Luciano, ele trouxe para dentro da casa dele. E ele começa a catar. Ele fala assim, ó, isso aqui não vai dar. Se for para fazer um vaso, isso aqui não vai dar, dá licença. Isso aqui dá licença. Aqui dá licença. Nossa, essa pedrinha aqui bonitinha, rapaz. Transparentezinha, né? Parece até um pedacinho de areia aqui bonitinho, mas não vai prestar. Dá licença. Tirar um caquinho de cisco, uma raiz, um bichinho, e ele vai tirando. Se esse processo está acontecendo na sua vida, você perceber nitidamente que Deus tem tirado certas coisas, e
você servindo a Deus, você está, Senhor, eu estou sentindo que tá diferente, está trabalhando. Pode ficar tranquilo, porque isso é parte do processo de transformação de algo sem valor em algo muito útil e valoroso na presença de Deus. Fica tranquilo. E ele começa a sovar, que é para ajustar umas coisas, né? O caboclo chega duro, que é uma beleza, cheio de não me toque. Aí Deus começa a dar uma sovada na gente, pá, joga a gente, vai sovando e sovando, sovando, tudo para deixar a gente mais alinhadinho, mais bonitinho na presença dele. Depois que ele limpa, depois que ele prepara o material, ele começa a trabalhar. E aí dentro do processo de trabalhar, principalmente onde Deus falou muito comigo, são 3, e onde eu tinha estudado, venho estudando essas semanas, olhando na internet. A gente fala estudando, fica bonito, né? Aí eu tenho estudado como é que se cultiva suculenta, igual a irmã falou lá uma vez. Estudando, nós estamos olhando na internet os vídeos, os outros ensinando a gente a mexer. Estou estudando como é que faz. Eu vou lá e coloco modelagem em argila. Aí aparece um camarada lá e fala assim, é aqui que tira, é assim que faz, né? Não deixa de ser uma forma de estudo, mas é uma forma mais bonita da gente falar que está vendo vídeo no YouTube e aprendendo a fazer. Tá, começa o processo de modelagem. E agora eu vou pegar aquele barro, aquela estrutura, aquela matéria-prima que está sem cisco, sem pedra, sem galho, sem raiz, sem bicho, sem pedaço de minhoca, sem aquelas coisas, já está limpa, já está peneirada, já está sovada, e eu vou começar a modelar. E aí é que está. Para você modelar, primeiro você precisa de ter na mente o que você quer fazer. Você precisa de saber que forma você precisa ou você quer dar para aquela estrutura. Porque o oleiro, ele pode fazer um vaso pequeno, um vaso grande, quer dizer, uns vasinhos de planta aqui. Ele pode fazer um vaso pequeno, um vaso grande. Pode fazer uma escultura pequenininha, uma grande, uma média, uma quadrada, uma redonda. Tem que escolher a forma. E que forma que Deus escolheu para moldar a minha vida e a sua vida? Só Ele sabe. E você sabe. É por isso que a gente fica difícil de comparar. Assim, mas isso aqui, o fulano, a gente sempre compara, né? Mas fulano, o negócio de Deus com fulano é outra coisa. Deus escolheu moldar ele de uma outra maneira. Deus escolheu modelar ele da forma para outra história. Quero saber o que Deus tem. Qual é a forma que Deus quer dar para a minha vida. E o que isso vai me fazer, né, gerar para o reino de Deus. Primeiro é a modelagem. E aí o Senhor começa, e o oleiro começa a trabalhar. E aí o versículo 4 diz: como um vaso que ele fazia na mão se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Às vezes a gente quer uma forma, mas Papai do Céu está querendo outra para nós. Às vezes a gente quer de um jeito, Papai do Céu está falando assim: você até quer ser esse vaso aqui, mas o meu plano é te moldar para outra coisa. Quer ser um vaso de água, mas eu quero te moldar para ser um vaso de azeite, um vaso de unção. Você quer ser um vaso de mais utilidade diária, mas eu quero te moldar para ser um vaso de colocar numa vitrine. É diferente. A forma como Deus molda as nossas vidas é diferente para cada um de nós, porque é segundo a sua vontade. E Jesus nos ensinou na oração a falar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É pedir a Deus que nos molde, que trabalhe em nós, para fazer da gente vasos de honra, mas de acordo com a sua bendita e poderosa vontade. E aí começa o processo de modelagem. Dentro da modelagem, ou dentro desse processo de moldar, existe uma ferramenta chamada esteca. Na verdade, um grupo de ferramentas chamado esteca. Nada mais dá para fazer até com uma caneta. Por exemplo, você põe um clipe aqui na ponta e aí fica aquele aramezinho. O que a esteca faz? Ela retira material. É a parte de aparo. Vocês já viram aqueles vídeos de oleiro? O camarada está com o pé na roda, a roda girando, e
e de repente ele vem com uma faquinha, põe assim e sai aquela fita de barro, ele vai descascando, ele vai tirando, ele vai aparando. Essa esteca faz basicamente essa forma de aparo. E tem esteca grande, tem esteca fina, de todas as formas. Fato é que no processo de fabricação de um vaso existe modelagem e existe aparo. Existe retirada de certos materiais, de certos excessos, vamos assim dizer. E aí, de novo, é muito importante a gente entender que o que precisa ser tirado, só Deus sabe o que vai precisar ser tirado. Porque é Ele quem vai moldar de acordo com a sua vontade. Então, é Ele quem sabe o que precisa ser tirado e a quantidade que precisa ser tirada. Ainda dentro do outro processo, tem o preenchimento. Que é quando você fala assim, nossa, eu vendo o pessoal modelar rosto, fala assim, essa maçã do rosto, preciso, já que eu quero modelar um rosto feminino, eu preciso dar mais volume. Então, eu vou adicionar material. E ele vem preenchendo. Ou seja, Deus modela, Deus apara e Deus preenche. É por isso que na nossa vida, de vez em quando, a gente sente uns apertos. Você fala assim, Deus me apertou aqui, hein? É o dedo dele modelando a nossa vida, falando assim, chega para lá. Aí, de vez em quando, ele fala assim, tá demais, hein? Aí ele vem com a esteca, dá uma olhadinha de lado e fala, agora ficou bacana, hein? Nossa, aqui está faltando. Você sabe que está faltando mais graça, está faltando mais unção, está faltando mais poder? Espera aí que aqui eu vou preencher. E aí ele coloca. Tudo é um processo do trabalhar de Deus. O que é importante da gente saber, gente? Saber submeter-se ao processo de trabalho do Senhor Jesus. Sabe por quê? Dentro aqui desse texto de Jeremias 18, o que Deus estava fazendo com Jeremias? Ele falou assim, vai lá na casa do oleiro, no contexto real ali da época, e olha o que ele está fazendo. E aí Jeremias olhou, o vaso está na mão do oleiro, está sobre as rodas, o vaso de repente sai de uma forma errada. O que o oleiro faz? Ele amassa, sova de novo, e começa a fazer outro vaso, da forma como ele quer. E aí ele fala assim, eu posso também fazer isso na vida de vocês, ó povo de Israel. O que Deus está querendo dizer? O povo está distante de Deus, aqui praticamente já é perto da segunda deportação para a Babilônia, ou seja, já está num período de destruição, de reis maus, de distanciamento da presença de Deus. E aí ele vai dizendo, ele fala assim, se vocês se converterem, quer ver? Olha o versículo 7. No momento em que eu falar contra uma nação ou contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação a qual eu falar se converter da sua maldade, ou seja, se submeter ao processo de modelagem, de moldagem, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a uma gente de um reino para edificar, para plantar, e se ele o fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito sobre eles que faria. E aí ele vai dizendo aqui, ora pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando um mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos, e as vossas ações. Mas olha o que acontece. A semelhança do que Deus queria dizer, Deus falou assim, tá vendo? Amassou, o povo de Israel está amassado, o pecado amassou o povo, estragou, quebrou. Mas se eles se converterem, eu vou trazer de volta, eu vou amassar e fazer outro vaso lindo. Mas olha o versículo de número aqui 12. Mas eles dizem, ou seja, o povo diz, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e faremos cada um segundo o propósito do nosso coração. O projeto de Deus, embora o povo tivesse em pecado, era de evitar a destruição, de fazer de novo, de tornar a fazer um vaso bonito. Mas eles dizem, não há esperança. Por que não há esperança? Porque Deus não pode? Não. Porque Deus não quer? Não. Porque o povo diz, nós não melhoraremos os nossos caminhos, e segundo as nossas intenções nós continuaremos andando. Não se submeteram à vontade bendita do oleiro, que sempre quer o bem, que sempre quer fazer um vaso para ficar bonito. E aqui eu quero contar um testemunho para vocês. Os meninos que conhecem aí sabem que a gente trabalha na área de roça, né?
Seguinte, Josiel, uma vez eu estava no colégio agrícola, e eu sempre gostei muito de mexer com cabra e com ovelha. Aí, a gente tinha lá, nós fizemos uma troca com outro colégio agrícola. Todo mundo sabe que é colégio agrícola, né? Pelo amor de Deus, amém? Ah, beleza. A gente fez uma troca com um colégio vizinho da gente, em que a gente mandou muito justa a troca. Nós mandamos 2 animais para eles, 2 ovinos, 2 ovelhas machos, 2 carneiros. E eles mandaram, acho que 12 ou 16 animais para a gente. Falei, chegou um caminhão, eu ajudei a descarregar. Falei, eita, nós. Vai devagar, vai devagar, aquele bicho, né? Quase pulando na cabeça. Você pensa uma ovelha de uns 50 quilos. Detalhe, por que a troca era justa? Dos 2 animais que nós mandamos, a gente mandamos, foi de doer o rim agora, né? O rim. Agora o pessoal dá o rim, né? Foram 2 animais, Josiel, perfeitos. Sabe de aprumo? Sabe o que é aprumo? Tá bonitinho, tá vendo? Isso aqui tá aprumado. Tá retinho, não tá torto. Pelo menos não tá torto. Tá no meio, centralizado, direitinho. O negócio não aprumado, tá meio... Os que a gente mandou, tava tudo aprumadinho. Estrutura boa. Casco. Você precisa de ver o casco. Bonitinho. Eu vou estar enfatizando o casco, que eu vou falar o porquê. O casquinho deles, bonitinho. E aí, 2 animais de raça. 2 animais no mesmo padrão, mesma altura. E eles mandaram pra gente, eu acho que foram 12 animais. Acho que a maioria era ovelha, tinha um carneiro velho. Das ovelhas, eu acho que todas tinham problema de teto. Ovelhas velhas, vai cair nos dentes, né? A gente olha dentro de santo do negócio. Tá bom, vamos voltar aqui, senão o povo fica curioso. Ovelhas velhas, ovelhas já de descarte. E eu não quero enfatizar a ovelha, não, eu quero enfatizar o carneiro que veio junto. Um reprodutor velhão. Quando ele desceu, Cris, do caminhão que a gente foi pegar ele, é que ele foi andando todo desengonçado. O casco dele estava igual um sapato. Fininho, tudo dobrado, tudo envergado para dentro. Eu já continuo aqui desse negócio do casco. No peito dele tinha um machucado tão feio, todo lascado. Quando a gente desceu ele, a veterinária responsável falou pra gente assim, hein, vocês pegam esse animal aí e sacrifica, beleza? O mais rápido que vocês puderem. Isso não está valendo nada. E sacrifício, quando a gente sacrifica, a gente não pode aproveitar a carne. Quando a gente abate, a gente aproveita. Dependendo do que for, a gente não aproveita a carne. E no dia seguinte eu ajudei junto com outro rapaz, saiu uma outra mensagem, Deus falou comigo. Eu ajudei o rapaz a sacrificar, o senhor lá. Aí, quando ele desceu, ela mandou imediatamente a gente sacrificar. Mas o que mais me chamou a atenção é que quando no dia seguinte eu fui levar ele para sacrificar, aí eu não sei se vocês vão imaginar aí na mente de vocês, o animal quando ele vai sentar, ele dobra o joelho e na verdade a mãozinha dele dobra para trás, isso aqui encosta no chão, né? Não sei se vocês já imaginaram, porque a gente dobra para frente, né? O animal ao contrário, ele dobra isso aqui para trás e encosta no chão. Coloca lá no YouTube, você vê, vaca deitando. Porque vai que tem gente que não entende, né, Cris? Nem gosta de, cadê a Nem? Tá com a menina, nem gosta de falar que ela é da roça. Não, papai, eu sou da roça, eu entendo essas coisas. Mas vai que tem gente que não entende, né? Já tem gente que está entendendo há muito tempo. Se falar aqui qualquer coisa de roça, já está sabendo. Eu fui levar ele, Josiel. Ele pisou, mas estava tão machucado o casco dele, que ele dobrou o joelho e aí aqui já estava calejado, já estava como um cimentinho. E aí ele foi andando de joelho. Eu carregando ele, aí eu fui, botei a mão embaixo no peito dele, levantei, ele firmou. Quando eu, que bacana mesmo, a gente tem um joelho, né? Dá para mostrar. Aí ele dobrou o joelho. Agora que eu lembrei que eu tinha joelho. Ele dobrou e aí ele foi andando, e eu com a cordinha puxando, aí eu pegava, botava a mão, levantava e ele dobrava de novo. Por quê? O casco dele estava igual um sapato, e o casco do animal é igual uma unha.
cresce. E a gente faz o quê? Apara. A gente só não pinta, mas aparar, a gente apara. Para quê? Para ficar bonitinho, porque quando o casco começa a crescer, mais ou menos assim, ó. Ele começa a crescer aqui, tá a unha do animal, ela começa a crescer e quando ele pisa no chão, ele vai dobrando para dentro. Repara, aquela pontinha afiadinha da unha da gente vira para dentro, e aí quando ele começa a pisar, o casco começa a machucar a sola. Vocês estão me entendendo? Do sapato dele, do casco dele, a sola do casco. E aí é por isso que a gente corta, para deixar bonitinho para ele pisar. Porque se o animal não apara, se não faz o casqueamento no chão, a unha cresce, o casco cresce, machuca o animal de uma tal maneira que ele não consegue mais andar. Se ele não anda, ele não come. Se ele não come, ele não consegue reproduzir. Se ele não consegue andar, ele não bebe água. Se ele não consegue andar, ele não foge de alguma coisa que possa afetá-lo. O que aconteceu com esse carneiro? Ele não foi casqueado, ele não foi aparado. Porque não faltou pastor para aparar? Nem sempre. Eu estou para te dizer porque eu fiz muito casco de ovelha. Igual eu te falei, só não pintava, mas se deixar bonitinho, deixava. Não é fácil não, tá, gente? Você agarra o pé do animal, você agarra o pé aqui dele, encosta ela no cantinho, agarra a perninha dela, é pequenininha, né? Você segura aqui, com essa mão e vai cortando com a tesoura. O problema é que tem animal que é virado no giraia, você segura na perna, o animal fica assim. Você segura, é sério isso. Você segura aqui, o animal fica assim, ó. Você com a tesoura ou com o canivete. E aí você está assim. Eu falei assim, Jesus. Já tem ovelha não, você encosta ela, só falta ela fazer assim, ó. E aí você apara. Quantas vezes eu deixei de fazer casco de carro, principalmente? Quantas vezes eu deixei de fazer porque você pega ela, coloca ela no cano, na hora que você levanta ela, e ela não deixa, você está suando, aquele negócio tem um cheiro desagradável. Você está ali mexendo, você fala assim, chega, sexta-feira eu vou fazer toda sexta-feira. Certeza estagiário. Ó, sexta-feira que vem, tá doido, senhor? O negócio está atrapalhando a gente, você quer fazer, você quer ajudar o animal, o bicho não deixa. Eu imaginei que aconteceu a mesma coisa com aquele carneiro. Não foi falta de pastor, não. Mas às vezes o animal é tão difícil, mas tão difícil, que o pastor fala assim, quer saber? Eu estou tentando. Eu já sentei na barra, estou com a tesoura, eu venho para trabalhar, você não deixa. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Submete à vontade de Deus. Mais ou menos isso que a gente acha que ele está querendo machucar a gente. A gente acha que ele está querendo ferir a gente, mas não é. Ele está querendo te valorizar. Por que eu falo valorizar? Porque os nossos 2 animais que mandamos para eles estavam... Olha que troca. 2 animais contra 12 animais. Eram muito mais valorizados. Andavam direitinho. Corriam direitinho. Agora quando a gente não se submete, e aí quando aquele carneiro, que eu fui puxar ele, no dia seguinte para levar para sacrificar, que ele dobrou o joelho, Josiel, porque era melhor andar de joelho do que com o pé no chão, na mesma hora, foi lá para 2014, eu acho, 2015, na mesma hora Deus falou no meu coração o seguinte, e aí? Vai deixar eu trabalhar ou não vai deixar eu trabalhar na sua vida? Porque tem gente que é crente, vem para Jesus, mas na hora que o oleiro começa a amassar, a arestar, quando o oleiro começa a estecar, tirar material, preencher, apertar, às vezes através do líder, através do pastor, quando ele começa a instruir a gente começa a esquivar. Esquiva de um jeito, esquiva de outro, esquiva de outro. Quando a gente vai ver, estamos andando de joelho, porque está doído demais. Cheio de bicho. Raquítico, padecendo. E tudo que Deus queria era o contrário disso que aconteceu.
é importante, gente, a gente submeter-se à vontade do nosso Jesus Cristo. Se ele está apertando um bocadinho, fica tranquilo. É parte do processo. João 15, capítulo 15, versículo 2, diz assim que toda vara que está nele e que não dá fruto, ele a tira. E ele faz o que com o que dá fruto? Limpa, para que dê mais fruto. A limpeza, a modelagem, a estecada, a retiragem de material não é para destruir, não é para estragar. Pelo contrário, ela é para te valorizar. O que Deus tem feito na sua vida é para te valorizar. E é parte do processo de moldagem. Aleluia. E por fim, para a gente já encerrar, vem o processo de queima. E aí eu notei aqui 2 pedacinhos do louvor que eu já vou comentar. Para que serve a queima? Para não ficar igual aos meus animais que estão lá em casa. Porque se eu já tive experiência de tentar fazer um churrasco, eu quase incendiei a casa, se eu for tentar queimar as minhas esculturinhas lá, eu ponho fogo no prédio todinho, né? O meu amigo mora comigo lá, ele estava viajando, aproveitei e fiz coisa lá, agora chegou, eu limpei tudinho. Eu só não queimei, aí o Ronan chegou lá em casa, tinha um carneirinho, por coincidência, eu fui e modelei um carneiro, né, gente? Tudo bicho assim, vocês pensam que eu estou modelando vaso, aquelas coisas, modelei um boi, modelei um carneiro, essas coisas assim. Até agora eram 4 bois, 2 carneirinhos. Estou melhorando, tá ficando bacana. Aí, eu estava falando, chegou o Ronan lá em casa, pegou o bichinho e falou assim, deixa eu ver. Ele levantou, soltou o casquinho do bicho, eu falei assim, nossa, que coração, chegou a doer. Aí eu fui mexer no bichinho, fui pintar, peguei o pincel, a hora que eu passei, casquinho que é bem pequenininho, acabei pressionando demais, só quebrou. Assim, poxa, que sacanagem, né? Por quê? Porque não foi queimado. Porque o processo de queima, ele dá rigidez, estabilidade. O processo de queima dá resistência, durabilidade e dá uma coisa que a gente chama de impermeabilidade. É impressionante, eu estou pintando eles sem queimar, né? Por isso que eu parti para o biscuit, que eu não preciso queimar. É que você põe a tinta assim, que é a base d'água, ele absorve aquilo que é uma beleza. Se você passar a tinta numa cerâmica, numa xícara, ela não vai absorver. A água, você passa nela, não absorve. Ou seja, dá impermeabilidade. O processo de queima acontece mais ou menos na faixa dos 600 a 800 graus. Tinha um colega meu que o pai dele era dono de cerâmica, de fazer telha. Eles põem lá o forno, taca fogo na fornalha, 800, 1000 graus. 1000 graus, aleluia. 1000 graus, você olhou assim pertinho, queima, né? 7 vezes mais aquecido, que a gente é bem crente, né? E aí aquilo dá resistência, rigidez. O problema é que o trem é quente. E aí nós cantamos o seguinte, por que eu estou dizendo isso? Que Deus falou comigo, Deus confirmou aqui através do Daniel, da Graça, estavam cantando aqui e eu peguei. Aconteceu ao amanhecer que houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de uma buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. 10 pessoas no arraial ou um pouquinho mais? A Bíblia fala de 600 mil homens, o pessoal calcula mais ou menos 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas? Imagina, estremecer. Aí sim, Graça. O negócio estremeceu todo o povo que estava no arraial. Moisés levantou fora o povo do arraial e foi ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque subia como fumaça de um forno. E a sua fumaça subia como de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo de grande maneira, e Moisés falava, e Deus lhe respondia em grande voz. Versículo 18 do capítulo 20 de Êxodo. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe.
E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. Tem gente que quer ser usado, mas a gente tem medo, né? Assim, eu quero ser usado, já fui modelado. Aí Deus fala assim: meu amigo, abre a porta, chega aqui. Olha, 600 graus, 1000 graus, fique à vontade. Ele fala assim: pô, você tá doido, não vou de jeito nenhum. Porque não é fácil não, tá, gente? Se a gente quer se colocar igual Moisés, você acha que foi fácil? Quando o povo viu um negócio pegando fogo, fumegando, tremia de trepidar todo o arraial. O monte tremia, aquele negócio, raio, relâmpago e trovão. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Se eu pisar lá, eu vou morrer. Tudo que Deus queria que o povo chegasse. Só que às vezes a gente tem medo. E aí a gente faz o quê? Moisés, Josiel, entra, tá todo mundo na beira do fogo, né? Eu, Tereza, Ronan, Josiel, tá todo mundo. E Deus falando assim: vem, eu tenho plano para vocês, tudinho. Eu já modelei vocês. Vocês já foram cheios do Espírito Santo. Eu já preenchi com a graça. Retirei o que precisava ser retirado. Vocês estão na forma, só falta o forno. Entra. Vai, Josiel. Vai, fala Deus com você, Josiel. Vai, Josiel, a gente ouve, aleluia. Deus fala com você, você prega pra gente dá glória a Deus. Eu vou pra casa, a semana inteira eu passo na bênção. E aí você ora, você consagra, você faz o que você quiser. Domingo que vem eu estou aqui, Deus fala com você, você fala com a gente dá glória a Deus, aleluia, e vamos embora. A gente vai só empurrando os outros para o fogo. O convite de Deus é para todo mundo entrar no 1000 graus. Sonda e vai entrando no fogo, né? Porque é lá que Deus vai terminar a obra no sentido de dar resistência. Sabe aquele negócio da gente ficar variando? Eu estou muito crente hoje, aleluia, glória a Deus. Nossa, como eu sou crente. Rupiei. Aí na outra semana, bobo, eu estou sentindo que eu vou desviar. Vai para o fogo. Deixa Deus te dar resistência. Deixa Deus te dar rusticidade. Deixa Deus impermeabilizar a sua vida para que coisas aí fora não entrem dentro da sua estrutura, da massa. Deixa Deus dar. Eu estava com meu pai mexendo no telhado lá em casa, ano passado. Eu sou do Espírito Santo. E se aqui está quente, lá está 2 vezes mais quente. Tem 2 estações, a estação rodoviária e o verão. A gente está naquele sol, menino, mexendo no telhado, uma lua. Eu falei assim, gente, eu pisava na telha que estava fervendo. Eu falei, pai, como é que a telha aguenta, né? Aí ele falou comigo assim, e eu gravei isso. Ele falou assim, calor maior ela já aguentou. Calor maior ela já aguentou. Você acha que o pastor Daniel, esqueci o nome do pastor, Davi, quase, né? Assim, né? A primeira sílaba. Você acha que o pastor Davi, para chegar aqui e a gente falar assim, pastor, não sei como é que você aguenta não, você acha que Deus já não tratou ele para ele aguentar? Você acha que o Josiel, para ele chegar aqui na frente, glória a Deus, que coisa boa, aí você fala assim, nossa, como é que aguenta, né? Você acha que Deus já não tratou? Será que ele não aguentou um fogo maior, não? O que Deus está querendo fazer é tratar a gente para que a gente não rache, para que a gente não quebre, para que a gente fique firme. É isso que Deus quer fazer na sua vida. E para encerrar, aí a gente diz, então me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Por incrível que pareça, eu tive que anotar a letra do hino. Eu vou subir o monte. Eu esqueci o resto daqui, hoje que eu só anotei, eu vou subir o monte. Daqui a pouco eles cantam. Sobe o monte. Deixa o medo para lá. Sobe o monte. Sobe o monte. E aqui para finalizar, eu só quero dizer o seguinte. Eu, que sou eu sou um dos, acho que se tiver um concurso de pior escultura, eu ganho. Porque o negócio está difícil, Tereza. É difícil modelar animal. Só que mesmo com toda a minha limitação, todos os bichinhos que eu estou fazendo, eu quero que fique perfeito. Tanto é que eu gasto horas modelando. E eu ponho água e vou modelando, e olha assim, tá bonitinho, a orelha tá maior, outra tá menor, vou modelando e vou. Você imagina Deus
por acaso ele faria alguma coisa com a intenção de que não fosse perfeito? Sabe o que significa? Deus falou comigo ontem, Laís. Sim, uma das coisas principais dessa mensagem. Deus falou comigo: Micael, eu sei que você é imperfeito, hein? Eu sei que você é barro. Uma coisa eu te garanto, que eu sou o oleiro. Se depender só de mim, vai ficar muito bom o que eu vou fazer na sua vida. O problema é que não depende só dele. Mas eu quero te dizer que se depender só de Deus, vai dar certo, tá, jovem? Se depender só de Deus, vai dar certo. E aí, você está disposto a entrar no fogo? Colaborar? Porque do lado de lá já está garantida a vitória.